Olá! Hoje em Direito Processual Penal nós vamos falar sobre o ponto 5.13.3 do edital, que é basicamente quebra de sigilo constitucionalmente protegido. Bom, o sigilo, como o próprio tópico do edital diz, seja das comunicações telefônicas, da correspondência, é um direito constitucional. A gente tem direito a esse sigilo, que é um desdobramento da própria privacidade, intimidade, honra. Então, se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 12, nós vamos ver um desses sigilos constitucionalmente protegidos, que é o sigilo das comunicações telefônicas. E ele diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, na hipótese e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, é possível que exceções legais quebrem essa inviolabilidade, até porque não existem princípios absolutos. Os direitos fundamentais, todos eles, aos olhos do STF, são relativos e, como tais, podem sofrer mitigações. As comunicações telefônicas, telegráficas, elas sofrem mitigação principalmente pela Lei da Interceptação Telefônica, que é a Lei 9296 de 96, e é sobre ela que a gente vai falar aqui no vídeo. Antes, vamos entender o que é interceptação telefônica e qual a diferença entre escuta e gravação? Bom, a interceptação telefônica em sentido estrito é a captação de comunicação telefônica feita por terceiros sem conhecimento dos interlocutores. Então, veja que um terceiro estranho à conversa intercepta sem que nenhum dos dois saiba. Já a escuta, um terceiro também intercepta essa conversa, só que um dos interlocutores sabe que está sendo interceptado. Já na gravação, não há terceiro. É aqui que reside a grande diferença. É basicamente um dos interlocutores gravando a própria conversa com outro interlocutor. Então, se eu estou conversando com você e eu gravo a nossa conversa, isso é gravação. Se eu estou conversando com você, um terceiro grava a nossa conversa, mas eu sei que ela está sendo gravada, isso é escuta. Se eu estou conversando com você e um terceiro grava essa conversa e nem eu, nem você sabemos que ela está sendo gravada, isso é interceptação. E a Lei 9296 de 96 regula, segundo a jurisprudência, a escuta e a interceptação. Gravação não precisa de ordem judicial, não é regulado pela Lei 9296 e é considerado uma prova lícita se um dos interlocutores gravar a própria conversa. Não há problema legal aos olhos da jurisprudência e da doutrina também, ok? Então, portanto, interceptação e escuta é aplicado à Lei 9296. É uma lei pequena. Eu até recomendo a leitura, é uma lei importante, cai bastante em prova. E quais são os requisitos para que se opere a interceptação telefônica ou a escuta? Bom, são 5. Ordem judicial por juiz competente, infração apenada com reclusão, indícios razoáveis de autoria, participação na infração investigada, que a prova não possa ser colhida por outros meios, e delimitação da situação objeto da investigação e do sujeito passivo, salvo impossibilidade devidamente justificada. Veja, portanto, que a interceptação telefônica ela é considerada pelo nosso ordenamento jurídico uma medida excepcional, porque está, de certa maneira, mitigando um direito constitucionalmente consagrado, que é o sigilo das comunicações. Se assim o faz, deve ser uma medida necessária para crimes graves, com ordem judicial, com a identificação de indícios mínimos de autoria ou participação, que não possa ser captada por outros meios e que haja uma delimitação do objeto da investigação.
Esses são os requisitos para que se opere a interceptação ou a escuta. Segundo a jurisprudência, um crime de detenção ele pode até ser investigado por meio da interceptação, mas ele deve ser conexo com algum de reclusão. Denúncia anônima por si só não é apta a ensejar a interceptação telefônica. Ela deve ser combinada com outros elementos ou indícios probatórios para que haja certa robustez e haja uma justa causa para que o juiz, de certa maneira, conceda aquela interceptação telefônica. Ok? Qual o prazo da interceptação? 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Pode prorrogação sucessiva? Pode. Não tem limite. Mas essa prorrogação não pode ser automática e a autoridade policial ou o Ministério Público deve pedir antes do prazo terminar a sua prorrogação. Então, lá para o 13º, 14º dia, o juiz já tem que apreciar o pedido de prorrogação. Não pode no 16º, muito menos no 17º em diante. Ok? Serendipidade é o encontro fortuito de provas. É possível você investigar um determinado crime e lá na hora descobrir outro? Sim, é possível. Se ele for conexo com o crime originário da interceptação, aí eles vão seguir juntos na investigação. Mas se não for um crime conexo, ele vai ser uma notícia crimes e aí vai ser uma investigação autônoma, paralela àquele crime da interceptação. Qual o termo inicial? O termo inicial é o efetivo implemento da interceptação e o prazo é contado de 15 dias exatos, não importando o dia que acaba, seja útil ou não. A transcrição integral das conversas é desnecessária, mas o investigado deve ter acesso a elas de forma integral, mas no inquérito, no processo, só deve constar aquilo que é relevante para os autos. Os dados armazenados em aparelho celular, smartphone, WhatsApp, inbox, direct, são chamados dados telegráficos e eles recebem a mesma proteção que essas comunicações telefônicas. Por quê? Porque você consegue acessar todo o conteúdo daquilo. Nos dados telefônicos, você só tem os armazenamentos da informação. Então, os dados seria basicamente número de telefone, que discou, que recebeu, o tempo de ligação. A comunicação em si é o fluxo de dados, é o diálogo. Contudo, quando a gente está falando em comunicação telegráfica, os próprios dados armazenados, eles constituem a própria comunicação daquela pessoa. A conversa, vai ter todo o registro de conversa, dá acesso ao inteiro teor das comunicações. Não precisa ser ao vivo. Aqueles dados armazenados já serão suficientes. Portanto, eles recebem o mesmo tratamento que as comunicações telefônicas. Ok? Os dados telemáticos gozam dessa mesma proteção. Portanto, se apreende o celular daquela pessoa em flagrante, para se acessar os dados telemáticos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, é preciso autorização judicial, porque tem o mesmo tratamento da comunicação telefônica. Tem possibilidade de relativizar? Sim. O STJ, numa decisão de turma, já relativizou, falando que quando a demora importar prejuízo para a vítima ou para as investigações, pode acessar, mas de forma muito excepcional, e não é uma decisão do plenário, não é uma decisão da terceira sessão, é uma decisão de turma, ok? Da sexta turma. Era isso que eu tinha para falar de interceptação telefônica. Façam a leitura da Lei 9296, se atentem aos prazos, aos requisitos, diferencie interceptação de escuta e gravação, ok? E aí eu acho que vocês já estarão preparados para enfrentar o tema de interceptação e, consequentemente, dessa quebra de sigilo constitucionalmente protegido. É claro que não é o único, né? Mas as comunicações, as correspondências, esse artigo 5º, inciso 12 da Constituição é o mais importante deles, é o que mais costuma cair em prova. Mas se atentem também aos demais direitos constitucionais que são protegidos ao indivíduo, ok? Obrigada.